Olá, eu sou Aline Vieira Malanovic, sou estudante de Direito da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. Olá, eu sou Débora Cristina Hollenbach Grivot, eu sou professora no curso de Direito da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. O título do nosso trabalho é O Julgamento de Harry Potter à luz do ordenamento jurídico brasileiro. A literatura e o cinema apresentam um amplo potencial de contribuição para o processo de ensino e aprendizagem do direito, pois ao mesmo tempo em que divertem os leitores ou espectadores, tratam de situações de conflito da vida em sociedade, verossímeis ainda que fictícias. Nas séries de livros e filmes Harry Potter, em especial em Harry Potter e a Ordem da Fênix, mostram um julgamento, que é uma audiência disciplinar, que suscita reflexões à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Em especial ao papel do processo penal como instrumento da efetivação da democracia, por ser um supedâneo do Estado democrático de direito. O objetivo da pesquisa é relacionar a dinâmica do julgamento de Harry Potter às normas do ordenamento jurídico brasileiro. A partir deste cotejo, é possível identificar a característica essencial da garantia dos direitos constitucionais fundamentais e a consequência da desestabilização da democracia pela afronta aos pressupostos processuais. A metodologia desta pesquisa se configurou pela apreciação dos capítulos e das cenas de Harry Potter e a Ordem da Fênix, livro e filme, no filme dos minutos 2:25 a 5:30 e depois dos minutos 20 com 16 e 25 a 10, e no livro das páginas 1 a 30 e depois de 88 a 110, que narram o ato cometido por Harry Potter e o seu julgamento. Depois disso, estudar os princípios constitucionais do processo, da jurisprudência e da doutrina sobre os fundamentos do processo penal e da democracia. Harry Potter foi acusado de ter violado uma norma do Ministério da Magia. Seu julgamento, uma audiência disciplinar, teria violado os princípios constitucionais brasileiros de presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, devido processo legal, direito ao silêncio. A audiência disciplinar foi julgada por juiz suspeito. O julgamento foi assistido por uma funcionária impedida, Dolores Umbridge. Não foi nomeado curador. Não foi oferecida conciliação no processo. Não foram produzidas provas em juízo. Ele não foi ouvido pessoalmente pela autoridade, porque nem deixaram ele falar, interrompendo toda hora. E o seu silêncio foi interpretado em prejuízo da sua defesa. Como adolescente, não teve direito ao respeito, sendo violada sua integridade psíquica. Foi vítima de tratamento degradante pelos agentes públicos. Não foi informado dos seus direitos. E não foi citado com local e hora corretos do julgamento. Mas Alvo Dumbledore chegou a tempo, defendeu o acusado, trouxe a senhorita Fig como testemunha e Harry Potter foi inocentado. A finalidade do processo penal é oportunizar uma apropriada solução jurisdicional, que é uma função do Estado, do conflito de interesses entre o Estado-administração e o infrator, através do encadeamento de atos tais que vão da formulação da acusação, da produção das provas, da efetivação da defesa, até o julgamento da lide. Nesse sentido, o sistema acusatório brasileiro, organizado dentro dos princípios do direito processual penal, é corolário de um Estado democrático de direito. No habeas corpus 8084, o relator ministro Celso de Mello registrou que o sistema jurídico vigente no Brasil tem presente a natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado em sua estrutura formal de caráter essencialmente democrático.
O processo penal atual rechaça a arbitrariedade e funciona como um meio necessário e inafastável de garantia dos direitos do acusado. O julgamento de Harry Potter violaria diversos princípios constitucionais, normas do processo civil e do processo penal, e proteções ao adolescente garantidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas as violações encontradas na obra literária e cinematográfica representam afronta aos princípios esculpidos nos incisos do artigo 5º da Constituição. 57, presunção de inocência. 55, contraditório e ampla defesa. 54, devido processo legal. 63, direito ao silêncio. Configurando um vilipêndio aos direitos do cidadão, à democracia e ao Estado democrático de direito. Percebe-se que essa obra literária e fílmica tem potencial de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem do direito, pois suscita reflexões sobre diversos aspectos do ordenamento jurídico brasileiro. A partir da reflexão proposta na obra, é possível considerar o processo penal que não seja um mero instrumento de efetivação do direito penal, mas um instrumento de satisfação de direitos humanos fundamentais, sobretudo uma garantia contra o arbítrio do Estado.